Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa disciplina de gestão organizacional. Hoje nós vamos trabalhar os padrões normativos. Mas antes de falar dos padrões normativos, hoje nós estamos na nossa aula de número 3, né? Vamos falar a respeito do que a gente viu até aqui, né, dos conceitos. Então, nós trabalhamos na aula 1, falamos a respeito da estrutura de uma organização, falamos a respeito dos processos organizacionais, da importância de mapear os processos, de se conhecer os processos dentro de uma organização. Falamos a respeito da análise ambiental, então falamos a respeito da análise do ambiente, de olhar para o ambiente, tanto o macroambiente, olhando os aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, tudo que acontece nesse ambiente, tendências e que podem afetar o setor em que a sua organização está inserido. As oportunidades que podem aparecer nesse ambiente e também as ameaças. Esse se trata do macroambiente. E no microambiente a gente falou da importância também de se fazer a análise interna da organização, de olhar para os pontos fortes da organização, olhar aquilo que ela tem de melhor, os seus recursos, as suas capacidades, para que isso possa se transformar em uma vantagem competitiva em relação à concorrência. Falamos também, né, dos pontos fracos, de olhar quais são as debilidades, o que a organização precisa melhorar. E na aula de hoje, então, nós vamos falar a respeito desses padrões normativos. Vamos falar, então, de regras, de códigos de conduta, de códigos de ética, de regras que vão dar o direcionamento para os colaboradores do que é permitido dentro de uma organização, do que não é permitido. Então, nós vamos trabalhar essas regras. Começando lá, falando, então, dentro desses padrões normativos, da gestão de pessoas. Então, é importante ter em mente que as pessoas são o centro, né, da organização. Os colaboradores são o centro da organização, né? Se for pensar aí nos clientes, é claro, também, mas aqui a gente está falando dentro da empresa, os colaboradores são os primeiros clientes. Vamos falar disso também, né? Do marketing interno. Liderança, a importância da liderança na organização, né? A importância do líder para conduzir, para trazer motivação, para dar exemplos. E vamos falar da negociação, da importância de se saber negociar, dos processos de negociação, de compreender as técnicas, as abordagens. E vamos falar em como resolver problemas em gestão. Será que existem problemas dentro das organizações? Claro, né, professora? Existem muitos problemas e todos os dias os gestores se deparam com problemas. Problemas que acontecem ali, imprevistos, né, que fazem parte, que mesmo você planejando, mesmo você tendo uma boa gestão, podem acontecer imprevistos, podem acontecer ali situações que vão demandar aí ações para corrigir esses problemas, evitando que esses problemas virem uma crise, né, mais séria, que pode comprometer aí a imagem da empresa. Então, como gerir, como conduzir da melhor maneira esse processo, olhando e analisando e trabalhando para resolver esses problemas da melhor maneira. Além disso, a nossa situação, problema de hoje é da empresa Autopartes. Então, aqui a gente vai falar de uma empresa que trabalha com a produção de autopeças de alumínio. Essa empresa é uma indústria nacional, tá? E ela é também uma empresa familiar. Então, ela atende clientes muito exigentes, clientes do mercado automotivo e que tem um padrão elevado aí de exigência
em relação à qualidade, tá? Ela atende esses clientes que buscam aí, prezam pela qualidade e também que tenha preços competitivos, já que existe aí uma concorrência grande. A matéria-prima que ela utiliza é o alumínio. Então, ela tem como base, como produto primário, a bauxita, e o alumínio é secundário para diversos outros produtos aí que são feitos utilizando a base do alumínio. E a gente vai trabalhar dentro dessa empresa a gestão de pessoas, procurando resolver os problemas da empresa. Essa empresa, ela foi fundada pelo seu José. E o seu José, ele tem 3 filhos, e esses 3 filhos, eles trabalham dentro da organização. Eles são diretores, cada um de um departamento dentro da organização, da Autopartes. E a preocupação do seu José é que essa empresa, ela é uma empresa grande, que tem uma extensão atendendo nacionalmente. Porém, ela é uma empresa familiar, mas não existe nenhum problema em a gente ter uma empresa familiar, porém, a gestão, né, o trabalho deve ser profissional. Então, a preocupação do seu José é que se tenha uma gestão profissional, que se tenha uma gestão em que não se misture ali o que é familiar, né? Ele é pai para fora da empresa e dentro da empresa ele é o dono da empresa e seus filhos são os diretores. Então, isso é muito importante na gestão, que a gente, quando tem uma organização familiar, saiba como administrar, gerir da melhor maneira possível para que ela seja profissional, para que não tenha aí misturas em relação aos relacionamentos, para que isso não atrapalhe na produtividade, não atrapalhe até na relação com os outros colaboradores. Então, esse é o nosso desafio de hoje. Começando então pela gestão de pessoas. Eu falei no início da aula que as pessoas são o centro da organização, e são mesmo, né? Sem as pessoas, a gente não consegue ter produtividade, a organização não consegue ter sucesso. Então, dentro desse contexto, a gente tem um processo de gestão de pessoas que eu trouxe aqui, falando então da importância de agregar pessoas. Como assim agregar pessoas? Aqui a gente está falando no intuito de recrutamento, tá? A gente está falando no sentido de recrutamento, de saber recrutar, de fazer um bom recrutamento. E para se fazer um bom recrutamento, a gente precisa saber qual é o perfil de colaborador que eu estou buscando para a minha empresa, qual é o perfil para o cargo que vai ser ocupado. Então, é muito importante ter isso em mente na contratação, porque a gente precisa saber qual é a cultura organizacional, que tipo de colaboradores eu preciso para a minha organização. Além disso, a gente tem a aplicação, então. Aqui eu vou aplicar um modelo de trabalho. Como vai ser gerido as pessoas, qual vai ser o modelo de trabalho. E trabalhar também com recompensa de pessoas, trabalhar com benefícios, com recompensas. As pessoas gostam de ser recompensadas? Claro, todos gostam. Mas que tipo de recompensa? Só financeira? Não. A gente precisa trabalhar com aquilo que realmente motiva o colaborador. E muitas vezes não é só o financeiro, mas um investimento em um curso, um investimento em presentear o colaborador com uma recompensa de uma viagem em família. Então, é algo que seja aí para ele importante, e muitas vezes o que é importante para um colaborador para o outro não é. Então, é importante conhecer, compreender
o que vai motivar, o que vai realmente satisfazer aquele colaborador. E também nós temos lá o desenvolvimento das pessoas, que é a partir de treinamento, né? Aqui a gente vai trabalhar com capacitação, a gente vai trabalhar com treinamento, sempre, né? Pensando na aprendizagem. Manter pessoas, né? Como nós vamos manter as pessoas? Nós vamos manter trazendo para essas pessoas os benefícios que a gente falou, dando qualidade de vida no ambiente de trabalho, qualidade de vida nas suas funções, tendo um trabalho que tenha segurança, que tenha higiene, que saiba recompensar o colaborador. Isso vai manter as pessoas nas organizações. Monitorar pessoas. Aqui a gente vai trabalhar com banco de dados, a gente vai trabalhar com planejamento, com monitoramento, para que a gente possa acompanhar o colaborador, para que possa compreender aí, né, as etapas, compreender os processos, compreender a produtividade. E a gente também precisa pensar na gestão de pessoas, na cultura organizacional. A cultura organizacional, ela envolve, né, o grau de compartilhamento, de comprometimento que as pessoas têm com a organização. Então, a gente vai trabalhar falando aqui de valores. Quais são os valores, os princípios, né, que são importantes? Aquela organização é uma organização que trabalha com valores, né, éticos, com princípios, trabalha com valores voltados aí para uma responsabilidade social e ambiental, ela valoriza isso, faz parte da cultura dessa organização. É uma organização que valoriza a equidade, que trabalha com equidade, que dá oportunidade a todos. As crenças, os pressupostos, que também vão estar envolvidos aí nos valores. As normas, quais são as normas que o colaborador precisa seguir? Então, isso tem que ficar muito claro já desde o início que o colaborador começa a trabalhar na empresa. Os padrões de comportamento que são permitidos, o que não é permitido. E os artefatos, né? Tudo que vai compor a organização. A partir, né, dessa cultura organizacional, a gente tem um modelo de gestão de pessoas. Então, a cultura organizacional, ela precisa ser uma cultura forte, precisa ser uma cultura em que você tenha ali pessoas compartilhando dos mesmos valores, compartilhando das mesmas crenças ali naquela organização. E para isso a gente precisa de um bom líder, a gente precisa de um bom gestor que consiga conduzir e transformar essa cultura em uma cultura forte, em que realmente as pessoas acreditam, que realmente as pessoas respeitam e que querem compartilhar e trabalhar dentro daquela cultura. Por isso que eu falei também que quando a gente vai contratar lá desde o início da contratação, é importante você ter muito claro qual é o perfil de colaborador de acordo com a cultura organizacional, né? Isso não está errado, isso é bom para a organização e é bom também para o colaborador. Por quê? Porque você consegue ali casar o que, né, o colaborador ele tem de costumes, de padrões de comportamento, de crenças, com aquilo que é importante para a organização, para a cultura daquela organização. Então, a cultura ela é muito importante e ela precisa aí ser trabalhada pelo líder, pelo gestor. E aí, dentro do modelo que eu falei de gestão, vamos ver? A gente tem aqui, então, esse modelo de gestão de pessoas, em que a gente vai ter, então, aqui, dentro da gestão de pessoas, trabalhando com os processos de gestão. Quais são os processos que eu preciso para gerir a minha organização?
que compõem aí a gestão de pessoas. A gente não pode pensar aqui, ó, de forma isolada, a gente tem que pensar de forma integrada. Então, aqui a organização, ela não pode esquecer dos seus objetivos. Esses objetivos têm que estar muito claro para as pessoas. É importante também que os colaboradores participem do processo decisório, ajudem aí a decidir, ajudem a se sintam, né, parte dessa organização. Os processos, né, que são fundamentais para que a gente consiga aí conduzir, mapeando aí cada processo, e as bases estruturais da organização, que vão trazer aí a sustentação para gestão de pessoas. Então, dentro desse modelo, né, a moderna gestão de pessoas, ela vai envolver diferentes dimensões. Que dimensões que são importantes aqui para a gente falar? A credibilidade, que é você realmente trazer aí para os seus colaboradores, com uma comunicação aberta, uma comunicação transparente, que eles possam acreditar aí no seu líder, no seu gestor. O respeito, mostre o apreço que você tem pelo seu colaborador. A imparcialidade, aqui então, né, a questão da equidade que eu falei no início e que é tão importante quando a gente pensa numa empresa familiar, que muitas vezes a gente acaba, né, quando a gente tem uma gestão que não sabe separar e que não trabalha de forma profissional, pode realmente gerar ali constrangimentos nessa organização. Por quê? Porque você vai tratar diferente, vai dar chances diferentes para os colaboradores. Então, você vai acabar muitas vezes misturando uma relação, até no tratamento ali no dia a dia, misturando a relação familiar com a relação profissional. E também pensando na equidade geral aí, quando a gente tem os colaboradores na organização, mesmo que não seja uma empresa familiar, a gente vê muito, né, reclamações nesse sentido de injustiça, de o colaborador entender que ele está produzindo, que ele está trazendo ali um retorno para a empresa muito maior do que o outro e que esse está tendo muito mais privilégios do que ele. Então, é preciso ter cuidado, porque o líder ele precisa ter, né, essa imparcialidade. Ele não pode trabalhar aí, né, dando privilégios para uns e deixando outros de lado. Continuando lá. Orgulho. O funcionário ele precisa sentir orgulho da organização. Para isso, ele precisa sentir que ele é parte, ele precisa compreender a missão, a visão, os valores. E isso realmente tem que ser real, tem que ser autêntico na organização. Além disso, a gente também tem que pensar na camaradagem, que é uma atmosfera amigável, é um senso de time, é um lugar agradável que eu tenho vontade de estar. E isso muitas vezes não acontece com as pessoas, né? A gente vê muita gente reclamando, a gente vê aquela síndrome do domingo à noite, né? As pessoas falando, nossa, tá acabando o domingo, amanhã eu tenho que ir para a empresa, porque lá é muito difícil, o clima é muito ruim, professora, lá é um ninho de cobras, né? Então a gente tem muitos problemas relacionados ao clima. E o clima, ele vai ser determinado também pela forma de gestão, pelo líder que vai conduzir e vai trazer aí, né, procurar trazer um clima agradável, favorecer o clima. Existem muitos líderes que eles acabam incitando ali uma competição entre os colaboradores, acontece muito isso na área de vendas, para atingir metas, acaba ali trazendo uma competição que não é saudável muitas vezes, colocando um colaborador contra o outro, enquanto que a gente precisa trabalhar como time. Então, é muito importante essa consciência por parte do líder, para que o clima organizacional seja bom.
tá? Pensando aí, né, nesse colaborador, a gente precisa então falar do marketing interno. O marketing interno, né, ou conhecido como endomarketing, diz respeito às organizações desenvolverem uma comunicação interna, identificando o perfil do público-alvo, identificando canais para a eficiência da comunicação, definindo mensagens atrativas, fazendo avaliações. Aqui tudo tratando do funcionário, né? Qual a melhor comunicação com o meu funcionário, qual é a melhor forma de trazer a mensagem para ele, qual a melhor forma de fazer as reuniões, de fazer com que ele participe, de que ele traga a sua ideia, que ele sinta parte da equipe. Isso é muito importante. O funcionário é o primeiro cliente da empresa. E se ele realmente compra a ideia, se ele realmente veste a camisa, ele é a melhor publicidade que a empresa pode ter. O funcionário é a melhor publicidade, porque ele vai trazer ali a credibilidade, a confiança, porque quando ele realmente acredita, isso vai estar transparente, né? Ele vai falar daquilo com orgulho, ele vai falar daquela organização, dos produtos, ele vai usar os produtos, comprar, e ele realmente vai ser ali alguém que vai advogar em relação à organização, né? Um advogado da marca, da empresa. Além disso, a gente tem a importância da gestão de tempo. Dentro da gestão de pessoas, a gestão de tempo é muito importante. O gestor, ele precisa saber administrar o seu tempo. Ele precisa saber o que é urgente e o que é importante e separar isso. Ah, professora, mas é tudo urgente, é tudo importante. Sim, todas, né, as atividades são importantes, precisam ser feitas, né, no sentido de que todas precisam ser feitas, mas nem todas têm o mesmo nível de importância e nem o mesmo nível de urgência. Então, é isso que a gente precisa entender como gestor e saber separar muito bem isso, para que a gente possa tomar as decisões adequadas e as estratégias adequadas no tempo adequado, né? Resolvendo aquilo que precisa ser resolvido primeiro. Vamos ver lá no quadro? Então, aqui a gente tem, por exemplo, no quadrante 1, a gente tem questões que são urgentes e que são importantes. Então, essas vão ser as primeiras a serem resolvidas. Então, aqui a gente tem crises, a gente tem projetos com prazos fixados. E no quadrante 2, a gente tem atividades que são importantes, mas que não são urgentes. Essas devem ser levadas aí a sério, de preferência serem feitas pelo próprio gestor, porque são atividades muito importantes, mas que podem esperar. Já que no quadrante 3, eu tenho atividades que não são importantes, mas que são urgentes, que precisam ser feitas. Não são atividades que demandem aí o gestor estar presente. Então, aqui ele pode delegar. Ele pode delegar para que alguém cumpra com essas atividades. Então, eu tenho aqui duas atividades, dois quadrantes com atividades que são urgentes, porém, um é mais importante. Aqui ele delega e aqui ele faz. E aqui no quadrante 4, eu tenho atividades que não são urgentes e não são importantes. Então, essas precisam ser feitas. Porém, o gestor pode esperar para fazer essas atividades. Elas não são urgentes e também não são tão importantes. Ele pode também delegar para que alguém faça. Então, é muito importante entender, compreender as atividades, por isso que a gente precisa planejar, para entender o que é mais urgente, o que é mais importante e como a gente vai administrar tudo isso. Falando da autopartes, que é a nossa situação problema, vamos ver?
Os desafios, né? Você tem a responsabilidade de ajudar o seu José no processo de modernização, especialmente na gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança com boa capacidade de negociação e que saiba resolver problemas em gestão. Então, nós temos aqui como solução contar com as pessoas certas para assegurar o sucesso atual e o futuro da empresa, conciliando pessoas capacitadas, realizar um diagnóstico sobre agregação, desenvolvimento, manutenção, monitoramento, aplicação e recompensa. Então, todas aquelas questões, todas aquelas características que a gente viu, né? A importância ali na hora de contratar, o monitoramento, a recompensa, tudo que a gente viu aplicado aí para a gestão de pessoas, tornando mais profissionalizante essa gestão, entendendo ali o que os colaboradores também precisam, né, como eles pensam, pensando na cultura organizacional para que a gente possa melhor gerir essa organização de uma forma mais profissional e mais moderna. Agora nós vamos para o nosso momento de interação, que eu conto com a sua participação. Se você tiver dúvidas, né, pode ser também relacionada a outras aulas, pode enviar aqui e eu tenho uma questão também. Qual a importância do endomarketing para as organizações? O marketing interno que a gente falou agora. Eu aguardo a sua contribuição e volto já.
Pessoal, voltando então para contribuição, antes da gente entrar aí na nossa questão, temos uma contribuição aqui do Polo de Toledo, Paraná. Um abraço para Toledo, falando da cultura organizacional. Então, a cultura organizacional tradicional tende a lançar metas individuais, que geram, ao invés de criatividade, uma competitividade com disputas reativas que não agrega valor à equipe. Assim, metas para equipes, premiações para equipes, geram a entrega do capital intelectual que muitas vezes estão represados nos colaboradores devido a crenças limitantes da cultura organizacional. Muito bem, muito boa contribuição a respeito da cultura organizacional, é isso mesmo. A importância aí de saber como tratar aí os colaboradores para que você não gere essa disputa, para que você não crie uma cultura aí de uma competição que não é saudável. Depois temos uma outra contribuição aqui em relação à nossa pergunta agora, né, da importância do endomarketing. Alvorada, Rio Grande do Sul, um abraço para Alvorada. Importante para a motivação e o engajamento da equipe, muito bem. E mais uma contribuição de Toledo. Como uma organização pode convencer o público externo da sua visão, valor, missão, o seu produto, que é o melhor, se os seus principais clientes, o cliente interno, não acreditar que isso é verdade, é real e se torna um multiplicador da marca. Perfeito, muito bem, é isso mesmo, né? O primeiro cliente é o funcionário. Se ele não acreditar, se ele não mostrar que aquele produto realmente é bom, a partir ali da sua motivação, porque a gente percebe, né, quando o colaborador ele acredita naquele produto, quando ele está satisfeito naquele trabalho, quando ele atende, né, com motivação e quando ele não está contente com aquela organização, quando ele não se sente parte daquela organização e que o clima organizacional muitas vezes acaba também prejudicando até no atendimento, na forma como aquele colaborador vai atender o seu cliente. Muito bem, pessoal, parabéns pela participação. Agora a gente vai falar da importância da liderança, né? Do quanto que a liderança é importante, o quanto que a liderança ela faz a diferença para que uma organização tenha sucesso ou não. A liderança, ela envolve o comprometimento, ela envolve a dedicação. Então, o líder, ele precisa estar comprometido, ele precisa realmente acreditar e trazer a empolgação, a motivação, trazendo ali para o seu colaborador essa missão, essa visão da empresa e mostrando o quanto ele acredita e o quanto ele está ali para ajudar a conduzir nesse processo, para facilitar, né, o desenvolvimento das atividades, o cumprimento das metas, porque a gente tem muitos gestores que não são líderes, né? Gestores que não conseguem liderar, em que os colaboradores não veem legitimidade naquele gestor como líder, porque o simples fato de ser gestor não quer dizer que você é líder, que você consegue trazer, motivar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está falando, que elas sigam aquilo que você está falando. E eu não estou falando de ordens, né, de chegar lá e falar, você vai fazer isso. Não, estou falando desse sentimento de motivação, de pertencimento, de vestir a camisa. E isso a gente só consegue com a liderança. O funcionário pode até fazer o que ele tem que fazer, mas não da maneira como ele fará se você souber liderar. E a gente sabe que existem líderes que não têm a função, né? Eles estão ali dentro da organização, têm outras funções, mas acabam exercendo um papel de liderança, porque são pessoas que acabam cativando os outros colaboradores, que trazem confiança, que têm um carisma, que acaba conseguindo aí trazer esses colaboradores
para aquilo que ele acredita, né? Levando, conduzindo aqueles colaboradores, muitas vezes até mais do que o próprio gestor. Mas a figura do gestor, ele precisa, né, encontrar essa liderança para que ele consiga conduzir da melhor maneira possível os seus liderados. Continuando, temos então a importância do espírito missionário, no sentido de missão mesmo, porque você vai ajudar a desenvolver pessoas, então essa é uma missão. Visionário e senso de oportunismo, aqui na verdade a melhor palavra é oportunidade, tá? Oportunidade. No livro, acredito que esteja oportunismo, mas oportunidade eu acho mais adequado porque oportunismo algumas vezes tem um tom né, mais conotativo aí que pode ser negativo. E o visionário no sentido de ter visão, de saber que existem oportunidades, de aproveitar as oportunidades, tá? Foco em objetivo e no aprendizado, aqui focando nos objetivos, naquilo que foi traçado para a organização e levando as pessoas a aprenderem, a buscarem esses objetivos junto. ênfase na participação de todos, então conseguir fazer com que todos participem, sintam-se envolvidos, sintam-se importantes. Orientação e reforço e retroação. Então aqui, né, a orientação, saber dirigir, reforçar o que precisa ser reforçado e alimentar tudo aquilo que precisa ser alimentado na retroação. Então, a liderança envolve o espírito crítico, inovador, assimilador, aprendiz, coreógrafo, compartilha poder com atenção, condutor e alavancador, expertise em várias áreas, experiências em muitas indústrias, portfólio de vários conhecimentos, empoderador e patrocinador, perspectiva global e sistêmica, cria e fomenta coalizões e colaboração, conhecimento íntimo do cliente, conhecimento dos concorrentes, acessível, próximo, apoiador. Ai, professora, mas precisa de todas essas características para ser um bom líder? Não, aqui a gente tem características importantes aqui que traduzem muito do que é ser um líder, mas não é necessariamente a gente precisa ter todas essas características, né? Eu acredito que as principais características de um líder é a capacidade que ele tenha de empatia, de saber ouvir, de saber se colocar ali no lugar, né, do seu colaborador, ter uma comunicação transparente, saber se comunicar, ter ali ser visionário, né, que é você olhar ali e ver perspectivas futuras, aproveitar oportunidades, gostar de aprender, porque o tempo todo precisa aprender, precisa reaprender, né? Então, essas são características muito importantes aí que eu colocaria em relação a um bom líder. Além disso, temos aí os tipos de liderança. Então, a gente tem a liderança situacional, que de acordo com Harshel e Blunder, ela trata do ajuste ao contexto, de se adaptar ao contexto, de mostrar aí como deve cada situação que vai envolver aí e que vai exigir formas de atuação. Então, aqui eu tenho um contexto e eu vou trabalhar, eu vou liderar de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade que aquela situação exige. E aí eu tenho um comportamento do líder que pode ser diretivo. Aqui o diretivo é aquele que vai mostrar como deve ser feito, de que maneira deve ser feito, e aqui a gente tem normalmente uma comunicação de via única. Então, ele vai falar e vai
direcionar, dizer o que deve ser feito, sem a participação do colaborador. E aqui no apoio a gente tem uma comunicação de duas vias, a gente tem um incentivo para que o colaborador participe na tomada de decisão, ele está ali para apoiar, ele está para facilitar o processo e não apenas para dar ordens, tá? Então, é uma liderança participativa. E aqui a gente tem esse modelo dos estilos de liderança situacional. Então, a gente tem estilos de acordo com a necessidade também do colaborador, né? Aqui no S1, a gente tem um estilo mais diretivo, por quê? A gente pode pensar aqui num colaborador que está começando no trabalho, ele está iniciando. Então, ele vai precisar aqui de uma direção clara, de um direcionamento, de saber realmente o que precisa ser feito. Então, aqui vai ser necessário uma liderança mais diretiva. Quando esse colaborador ele já está mais adaptado, que ele já está trabalhando há algum tempo, você já pode, então, trabalhar no sentido aqui de dar um pouco mais de autonomia, apoiando, né? Então, você não vai ter um direcionamento aí tão próximo aí e você vai apoiar esse colaborador. No 3, que é o apoio, o colaborador já vai ter mais autonomia e ele vai tomar algumas decisões aqui já sozinho e ele vai ter, então, um baixo diretivo aqui. Você já não vai ter muito influência aqui do líder. E no S4, que é a delegação, o funcionário já está totalmente capacitado para agir, para tomar as decisões, sem precisar ser dirigido. Então, aqui a gente entende que mesmo um líder dentro de uma organização, não necessariamente ele vai ter o mesmo estilo de liderança o tempo todo. Tem alguns colaboradores que vão necessitar de um estilo mais diretivo, outro mais de apoio. Isso vai depender também do tempo que o colaborador está na empresa, da maturidade também, do conhecimento. Então, tudo isso vai influenciar no estilo de liderança. Além disso, a gente tem dentro dessa liderança situacional, então, níveis de desenvolvimento, como eu falei, dos liderados. Então, a gente vai ter aqui, conforme a competência, o treinamento, a experiência, o comprometimento que aquele liderado ele tem, isso vai envolver a maturidade, vai envolver a maturidade de trabalho, né, a forma como ele é capaz de conduzir o seu trabalho, o conhecimento que ele tem do seu trabalho e a maturidade psicológica, né, o como ele está maduro para se comportar, para assumir ali, né, riscos, para tomar decisões, o quanto ele está preparado para isso, o quanto ele está maduro para isso. E aí o líder ele vai sentindo, por isso ele precisa estar próximo para conhecer o seu colaborador e saber como ele deve agir em cada situação e com cada liderado. E, por fim, a gente tem que o papel do líder, ele envolve, então, decisões que algumas vezes vão ser individuais. Em alguns momentos, o líder ele vai ter que decidir sozinho, né? Momentos cruciais, momentos de decisões ali urgentes e muito importantes e que dependem dele. Não vai, às vezes, dar tempo de fazer uma reunião ou de perguntar ou de pedir opinião, ideias, ele vai ter que decidir. E outras decisões que ele pode tomar em grupo, envolver ali os colaboradores para participar. Então, muitas vezes ele vai precisar decidir, né? Ter ali a autonomia e decidir. Em outras, ele vai consultar individualmente. Em alguns momentos, talvez algum colaborador específico ali,
ele pode ter uma informação ou ele pode ajudar no sentido de envolver os outros colaboradores, porque ele é um líder ali escolhido pelos outros, pelos seus pares. Em outras, ele vai consultar o grupo todo. Em outras, ele vai deixar com que ele apenas vai ser ali um moderador em um debate, por exemplo, vai deixar ali uma decisão na mão dos colaboradores. Por exemplo, férias coletivas, qual o melhor período? Deixar ali os colaboradores decidirem, talvez dar algumas opções, né, que sejam as mais pertinentes, e ele apenas vai estar ali como moderador. E por fim, ele pode também delegar ao grupo, se for uma decisão aí, né, que eles possam dar a palavra final, que não necessite aí da aprovação dele, ele vai deixar que eles também façam esse debate e que tomem a decisão. Então, existem aí muitas maneiras, né, formas de se liderar, e é importante para isso buscar a compreensão, conhecer o seu colaborador, conhecer o seu liderado para tomar as melhores decisões. Em relação ao autopartes, vamos ver? Então, a gente tem como desafio apresentar propostas para o desenvolvimento de liderança na empresa. Como solução, o mercado da autopartes ele é muito exigente, então ele requer um atendimento exclusivo, como a gente já viu. Então, a gente precisa promover mudanças de maneira mais calma, mas com melhorias contínuas. Trabalhando aí em relação à qualidade, né, sem perder a qualidade, e trabalhando sempre com melhorias contínuas. Os líderes, eles precisam estar presentes em todos os setores da empresa, envolvendo aí todos os setores. E a gente pode trabalhar também com a análise e o diagnóstico, desenvolvendo e aprimorando as lideranças. Aqui a gente pode trabalhar com autoavaliações, né? Os líderes se autoavaliando, também com um modelo 360 graus, em que você vai ter ali os stakeholders, né? Vários membros ali participando dessa avaliação. Então, você vai ter o líder sendo avaliado pelo seu subordinado, pelo seu superior. Você vai ter ali uma avaliação, por isso que a gente chama de 360 graus, envolvendo várias perspectivas diferentes em relação a esse líder. Dinâmicas em grupo, que é muito importante, né? Fazer dinâmicas, isso ajuda muito na aprendizagem, nas relações. E programas para desenvolvimento de liderança, né? Criar programas para o desenvolvimento de lideranças também é algo que pode ajudar aí a melhorar a gestão. Vamos falar de negociação, que é muito importante dentro da gestão. Então, a negociação, eu costumo dizer que negociação é tão importante na nossa vida para a gente viver em sociedade, né? Para a gente conseguir aquilo que a gente deseja, que a gente já nasce e já logo aprende a negociar. Porque até o bebezinho, depois de uns dias ali, até 2 dias ali, ele já está entendendo que se ele chorar, vai vir alguém ali, vai trazer o leite, vai alimentá-lo, vai pegar ele no colo, enfim, vai saciar a necessidade dele naquele momento. Então, a gente vai aprendendo desde criança e desde bebezinho, desde quando a gente nasce, que a gente precisa negociar. Claro que depois, né, quando a gente vai crescendo, a gente precisa, não adianta chorar, a gente vai precisar aprender, agir ali para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente deseja. Então, dentro da negociação, a gente vai ter vários estilos aí de negociação e é importante a gente compreender, né, como
é a melhor, né? Não existe assim uma receita de bolo, mas existem formas de se conduzir melhor uma negociação. Vamos ver? Bom, primeiro a gente precisa avaliar o tipo de conflito, né? Porque toda negociação vai envolver conflito no sentido de que eu quero uma coisa naquela negociação, né? Eu quero pagar mais barato, quem está vendendo quer vender mais caro, então a gente já tem aí um conflito, né? Isso é normal numa negociação. Por quê? Vai envolver diferenças de opinião, a gente tem que procurar considerar que isso não é ruim. Dentro de uma organização, por exemplo, né, a negociação ali entre colaboradores, de tomadas de decisões, de que um tem uma opinião, outro tem outra, isso faz a organização crescer, ser mais criativa, porque se todo mundo pensar a mesma coisa, se todo mundo pensar igual, se ninguém questionar, se ninguém trouxer nenhuma informação diferente, não vai ter mudança, não vai ter melhorias, não é assim? Então, é preciso também incentivar essas diferenças de opinião e saber como lidar, né, como gerenciar essas diferenças. Então, a gente tem lá que a gente tem que considerar dados, tem que considerar fatos, tem que reconhecer reações emocionais, né, ver ali o que motivou, por que aquela pessoa está, de repente, agressiva, o que aconteceu, o que levou ela a tomar aquela atitude. É importante que o líder aí tenha uma comunicação clara no diálogo, né? Que quem está negociando saiba como conduzir, saiba como ter uma comunicação transparente, para que fique muito claro, né, e transparente aquela negociação, o que cada parte está buscando. E aí a gente precisa, então, entender que é um processo de barganha, né, que o estilo de negociação, ele vai mudar entre pessoas e situações. Então, a gente tem o tipo de negociação que é aquela adversária, né? Que é aquela em que cada um só quer ver o seu lado. Então, normalmente a gente vai ter ou um ganha-perde, em que um lado vai acabar cedendo, ou até um perde-perde, porque, né, pode até não acontecer a negociação e os dois lados saírem perdendo. Por quê? Porque só está preocupado com a transação daquele momento, só está preocupado, né, em realizar aquele negócio e ter a maior vantagem possível. Não está pensando numa relação, num relacionamento a longo prazo. E quando a gente pensa no relacionamento a longo prazo, a gente vai querer o que é melhor para todos, uma negociação justa, aquela negociação que a gente fala que é ganha-ganha, que as duas partes vão sair ganhando. Além disso, então, a gente tem o estilo cooperador, que vai procurar, então, cooperar e ter uma relação em que você consiga negociar sem, né, o outro sair perdendo, você ter uma negociação ganha-ganha, e amigável. Na verdade, aqui é um estilo só, o estilo cooperador amigável, que ele vai procurar um relacionamento a longo prazo dentro de uma relação ganha-ganha, entendendo que deve ser justo. Eu vou abrir mão um pouco aqui, o outro vai abrir mão um pouco ali. E é importante, é claro, que a gente tenha muito bem planejado quais são os nossos limites, né? Eu vou para uma negociação já sabendo até onde eu posso chegar, até onde eu posso, né, diminuir o meu preço. Eu preciso saber, no outro lado, até onde eu posso chegar, né, pagar. Então, eu preciso ter esses limites aí, claro, também, para que eu não, né, chegue lá e faça uma negociação amigável, mas que eu vou sair perdendo, daí não vai ser uma negociação ganha-ganha. E além disso, a gente tem então a importância do planejamento, que o sucesso na negociação começa pelo planejamento, que a gente precisa ter objetivos muito claros, né? A gente precisa
ter informações, saber também da outra parte, o que o outro está buscando, o que o outro quer nessa negociação, o que é importante para a outra parte, o limite que você pode conceder, quais as metodologias que você vai usar para atingir o seu objetivo e as tarefas que serão exercidas por outras pessoas durante a negociação, né? Que vai envolver também outros colaboradores, outras pessoas, então tudo precisa estar bem alinhado. Então, o planejamento é essencial dentro do processo de negociação. E em relação às técnicas, né? Existem aí algumas técnicas que a gente pode conhecer. A Mahana, que é uma técnica que diz respeito à melhor alternativa à negociação de um acordo. Então, ela foi desenvolvida por Fisher, Ury e Patton, e ela busca proteger o negociador de fazer um acordo que ele deveria rejeitar, ajudando o negociador a extrair o máximo dos seus recursos de que efetivamente dispõe para que qualquer acordo obtido satisfaça os interesses tanto quanto possível. Então, buscando aí, né, nessa técnica, trazer os limites, como a gente falou, de até onde eu posso chegar, que ainda vai ser viável essa negociação para mim, que ainda vai ser vantajosa, que eu não vou sair perdendo, prejudicado nessa negociação. Então, protegendo aí o negociador por meio dessa técnica. Depois nós temos ainda a negociação 3D. A negociação 3D, ela vai procurar incluir outros participantes para a criação de uma rede de valor que transcenda a simples discussão do negócio colocado à mesa. Então, criar valor não só para si, mas também para os outros. Então, perguntando, quem fora do acordo existente poderia valorizar mais algum aspecto do acordo? Quem seria capaz de minimizar os custos de produção, distribuição, risco assumido e assim por diante? E depois nós temos também o método de múltiplas questões. Então, nesse método, os autores eles identificaram que um bom negociador é muito mais, isso é por meio de pesquisa, né? É muito mais o que você sabe quando você ouve, né? Quando você escuta, do que o que você fala. E aí, no sentido, né? Eles desenvolveram, então, a técnica de saber perguntar. Não é qualquer pergunta, mas é saber quais perguntas eu devo fazer para cada situação, para cada tipo de negociação, de negociador que eu estou fazendo a transação. Então, é saber como perguntar. E aí, a gente tem lá as preliminares, que são as perguntas que eu vou procurar ali ter o propósito centrado, esclarecer, compreender melhor o problema. Depois eu vou fazer a investigação, criando questões sobre a situação em si e também sobre o próprio problema. E depois eu vou criar questões sobre a implicação do problema, o que isso pode trazer, o que isso pode ocasionar. E tudo isso pensando, é claro, em trazer depois soluções, mas não querer resolver rapidamente, né? Pulando partes ali, sem entender a situação, sem entender o contexto. Então, saber escutar, né? Saber o que o outro tem para dizer, que vai ajudar a resolver melhor aquele problema, a resolver melhor aquela situação. E, além disso, a gente tem aqui um exemplo da implicação de um problema. Então, por exemplo, um problema potencial. O atual equipamento é difícil de ser
utilizado. Então, eu sei que o atual equipamento, compramos um equipamento novo para a empresa e a gente percebeu que ele é difícil de ser utilizado. Então, quais as implicações que isso pode trazer? Aí eu vou procurar descobrir. Alto custo para treinar o operador, problemas de qualidade, insuficiente número de pessoas para poder operar e insatisfação do operador que vai usar aquele equipamento. Então, para a gente poder, né, entender, a partir daquele problema, fazer perguntas para entender quais as implicações que pode trazer aquele problema e aí trazer a melhor solução. Vamos resolver agora mais uma questão da Autoparts? Bom, o desafio é apresentar contribuições para o desenvolvimento de melhores negociadores. Então, no mercado fornecedor de alumínio, o estilo adotado é mais colaborador. Então, a gente precisa divulgar e treinar as pessoas para que elas conheçam as diferentes técnicas de negociação, como a gente viu, a MAANA, a 3D, múltiplas questões, que são técnicas importantes aí na negociação. Além disso, a gente também precisa saber planejar de acordo com o contexto. Então, estimular e capacitar os colaboradores para que eles desenvolvam os melhores conhecimentos sobre as outras partes envolvidas na negociação. Então, saber o que perguntar, né, como conduzir a negociação. Então, para isso, a gente pode fazer treinamentos internos com simulações a respeito da negociação. Então, gente, essa técnica, né, os treinamentos são muito importantes e a simulação ajuda muito também a saber como se comportar, como agir, né, até a expressão, né, do corpo, de como falar, as perguntas, de como conduzir o processo, fazer uma simulação ali entre os colaboradores para que eles possam treinar. Isso ajuda bastante também e a gente pode trabalhar isso dentro da Autoparts. E como resolver problemas de gestão? A gente falou de problemas, a gente falou, né, de como o gestor precisa conduzir, né, essa gestão. Então, como a gente resolve esses problemas? Bom, a gente precisa pensar que os problemas, eles fazem parte do cotidiano da organização. Então, a gente vai ter problemas na organização, mas a gente tem que ter ali um processo decisório que consiga acompanhar, que consiga perceber o problema. Para isso, o líder ele precisa estar sempre observando o que acontece, né? Escutando seus liderados, estabelecer objetivos, procurar diagnosticar qual é a real causa do problema, porque para que eu possa realmente solucionar, eu tenho que saber a causa. Não adianta só eu, né, trazer aqui procurar solucionar remediando, como muitas vezes acontece, né? Quando você vai ao médico e ele simplesmente dá um remédio para tirar a sua dor, mas ele não descobre qual é a causa da sua dor, não é assim? Aí o remédio acaba, a dor volta. E na organização é a mesma coisa. Se eu quero realmente resolver um problema, eu preciso descobrir a causa. E aí, além disso, a gente tem que procurar soluções alternativas, tá? Trazendo ali soluções que vão resolver naquela situação. Então, se não dá para resolver assim, vamos procurar outras formas de se resolver e avaliar consequências esperadas. Então, o que eu posso esperar das consequências, como a gente viu, das implicações, para me preparar para essas consequências. E aí a gente tem a estruturação para a solução desses problemas a partir da técnica PADIL, que vai trabalhar uma solução mais aceitável
entendendo que não existe uma solução ideal muitas vezes, mas existe aquela mais aceitável, aquela que é possível da gente realizar. E aí a gente tem essas etapas, que é compreender o problema, né? Procurar entender a causa desse problema, buscar alternativas para tomar a decisão, decidir. Aqui na decisão eu posso, que é a hora de eu agir, eu posso inclusive usar a ferramenta 5W2H, que a gente já viu, e implementar, né? Colocar em ação, sempre procurando aprender, porque aqui eu vou checar se realmente eu estou conseguindo resolver aquele problema e aprender com a situação, trazendo isso, né, novamente para o ciclo e conseguindo então um processo aí de melhoria contínua a partir dessa aprendizagem. E depois nós temos o princípio de Pareto, que ajuda também a focar nas causas, né? Então, o princípio de Pareto, ele fala, né, que 20% das causas dão origem a 80% dos problemas. Ou, né, se quiser pensar ao contrário, 80% das causas fazem parte de 20% dos problemas. Então, se 20%, né, das causas trazem 80% dos problemas, se eu consigo descobrir, né, esses 20%, já é meio caminho andado para ter sucesso, porque eu vou solucionar 80% dos meus problemas, não é assim? Então, se eu vou fazer um diagnóstico, por exemplo, no trânsito, tá tendo muitos acidentes. Se eu sei, né, que 20%, quais são 20% das causas que estão causando 80% dos acidentes, eu vou reduzir consideravelmente esses acidentes, não é assim? Então, trabalhar nessa perspectiva aí do princípio de Pareto também ajuda a solucionar os problemas. E depois nós temos a nossa figura aqui da resolução do problema, que é pensar no objetivo, traduzir esse objetivo em uma meta. Essa meta, ela precisa ser medida e também eu preciso ter as contramedidas para que eu possa alcançar o meu plano. E a meta mais o plano vai me trazer a diretriz organizacional, vai me ajudar a encontrar a diretriz organizacional, né? Que é a minha missão, a minha visão, os meus valores. Em relação ao Autoparts, a gente tem uma proposta de capacitação. O desafio, então, era apresentar propostas para que as pessoas aprimorassem na resolução de problemas, e a solicitação da Autoparts é que você contribua com propostas para capacitação em técnicas com maior racionalidade de resolução de problemas em gestão. Então, pensando, usando técnicas para resolver. Então, a solução é analisar os relacionamentos da Autoparts, tanto internos, né, entre os colaboradores, quanto externos, colaboradores e clientes, fornecedores. E os colaboradores saber diferenciar o que é um problema e separar efeito de causa, saber aplicar a análise de Pareto, que a gente viu, analisar para resolver problemas, então primeiro fazer análise para depois resolver o problema e analisar a situação, que cada situação vai exigir ali diferentes soluções e ações. Planejar a implementação e o controle dessas ações para a resolução dos problemas também. E, além disso, aplicar as ferramentas de gestão da qualidade, ter conhecimento de quais são e de como aplicar essas ferramentas por meio de treinamento, de desenvolvimento de dinâmicas internas, para que as pessoas comecem a praticar essas técnicas. A gente pode usar também, como a gente viu, a simulação, para ajudar ali nesse aprendizado.
Vamos para mais um momento de interação. Você pode enviar aqui as suas dúvidas e eu trouxe uma questão. Como a metodologia Maaná pode ajudar nas negociações? Manda para mim a sua contribuição e eu volto já. Ok, temos algumas contribuições aqui. Toledo, sempre muito participativo. Líder, de fato, potencializa a inteligência emocional em sua liderança, tendo mais do que liderados, mas formador de equipes de líderes, voltados para o sucesso, comprometidos com a organização em seu todo, transparente e empático, harmonizador, que espelha na sua equipe processos humanizados. Muito bem. Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço. Os alunos colocaram uma situação. A empresa pode passar credibilidade e confiança ao responder prontamente uma reclamação do cliente, entender o que houve e dar uma solução. Hoje em dia, as redes sociais, a reputação da empresa pode ser afetada. E quanto mais cedo responder a reclamação no mesmo canal, treinar os funcionários para nessas situações reportar ao seu supervisor e aprender com essa situação. Assim, o funcionário consegue aperfeiçoar seu trabalho. Pode ser um diferencial? Com certeza, muito bem colocado. Hoje, com as redes sociais, é muito importante que as empresas estejam preparadas e façam essa análise ambiental e essa análise dentro das redes sociais, do que estão falando a respeito da minha empresa, de reclamações dentro do meu site e fora do meu site e dar uma solução, responder, resolver o problema do cliente, dar um feedback, ok? Toledo, Paraná. Líder, saber identificar com clareza os estilos, comportamentos de seus liderados, onde aplica as técnicas para cruzar de forma eficiente e eficaz os estilos comportamentais, direcionando para soluções e resoluções dos conflitos, para a melhoria dos processos e do crescimento dos relacionamentos no ambiente organizacional. Muito bem. Quanto às implicações, pensamos que o líder deve estimular a resiliência nos liderados, assim buscar e externarem suas competências, sejam elas vivenciadas e agregadas em valor de capital intelectual, habilidades lideradas com a autoconfiança e assim possam se adaptar e vencer o estresse ao novo, à mudança, despertando que a mudança gerará oportunidades de crescimento à equipe e à organização também. Muito bem, pessoal. Muito obrigada aí pelas suas contribuições. Estou muito contente, né? E contribuições muito válidas aí. Estou muito orgulhosa mesmo de vocês. Então, em relação à nossa pergunta da técnica da Maaná, vamos ver? Então, como a metodologia Maaná, ela pode ajudar nas negociações. Então, a gente viu que a metodologia Maaná, ela ajuda porque ela vai proteger o negociador dele
tomar uma decisão na negociação que possa ser prejudicial, dele ser levado ali pelo momento ali e acabar fechando um negócio que não vai ser viável, que não vai ser válido para a organização. Então, ele coloca limites nessa metodologia, até onde eu posso ir, que ainda vai ser viável para que eu consiga fechar essa negociação, sempre colocando ali os limites para que no momento da negociação eu saiba ali até onde vai ser viável eu chegar nessa negociação. Porque, né, em alguns momentos é melhor não fazer o acordo, é melhor não negociar do que, né, você simplesmente fechar um negócio só para dizer que fechou, só que um negócio não é viável, você vai ter prejuízo naquela negociação. Então, essa metodologia é para isso, é para ajudar a colocar limites e proteger o negociador. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, momento de recapitular aquilo que nós trabalhamos no decorrer da nossa aula. Muitos conceitos importantes, né? Falamos de padrões normativos e dentro deles gestão de pessoas. Vamos ver? Bom, a gente falou da importância das pessoas, né? De que as pessoas são o centro. Pensando aí, né, a gente falou de gestão de pessoas, pensando primeiramente nos colaboradores. Então, aqui, os colaboradores sendo vistos aí como centro da organização, tendo o líder entendendo a importância deles, pensando no marketing interno, pensando que esse colaborador é o primeiro cliente da empresa, que deve ser bem tratado, respeitado, ter um bom clima organizacional, sentir-se valorizado para que ele permaneça naquela organização e que ele possa ali dar o melhor atendimento para o cliente. Para que ele consiga atender melhor o cliente, ele também precisa ser bem tratado naquela organização, ter um clima organizacional propício para que ele se sinta motivado, para que ele queira vestir a camisa da empresa e realmente, né, conduzir ali a sua relação da melhor maneira possível. E também, claro, a cultura, né, pensando na cultura organizacional da a importância de se criar uma cultura organizacional forte, uma cultura em que todos compreendam ali os valores, as crenças, isso também é muito importante. Além disso, temos a importância, né, do respeito, de olhar aí esse colaborador com respeito, da motivação, como eu falei, da liderança, da importância, né, do líder para conduzir o clima organizacional, conduzir, né, para o melhor relacionamento entre os colaboradores, a importância desse líder e a importância da negociação, de saber negociar, né, a importância de compreender a negociação ganha-ganha, do quanto que a empresa ela precisa saber negociar, saber que a negociação deve ser justa para que você consiga manter um relacionamento, né? Não adianta você fazer uma negociação que naquele momento, aquela transação vai trazer o melhor resultado para você, que você vai sair ganhando, mas que a longo prazo não vai se manter, porque a pessoa que fez, né, que participou da negociação, se ela se sentir prejudicada, se ela perceber que você, né, usou de má fé naquela negociação, que você fez com que ela saísse no prejuízo, ela não vai querer manter aquela relação. Então, seja o fornecedor, seja um cliente, né, a gente precisa saber usar ali as técnicas, é claro, da negociação para que a gente tenha um melhor desempenho, para que a gente tenha um resultado melhor, sempre buscando, é claro, esse resultado melhor, mas desde que seja justo, desde que a gente também não vá prejudicar a outra parte, para que a gente possa manter um relacionamento.
Então, para que a gente possa ter um relacionamento saudável com toda a nossa rede, com todos os nossos stakeholders, é importante não pensar apenas no lucro a curto prazo, mas pensar em uma relação que vá trazer benefícios a longo prazo, que muitas vezes naquele primeiro momento você não vai ter todo o lucro que você queria, mas a longo prazo vai compensar pela relação que você formou com aquele fornecedor, né, pelos benefícios que você vai ter dessa relação a longo prazo. E mesmo com os colaboradores, né, esse relacionamento de confiança, esse relacionamento de respeito, de valorização, de trazer retorno, trazer benefício para o colaborador, também vai trazer o retorno para a empresa, né? É um investimento. O líder, o gestor tem que pensar nisso como um investimento e não como um custo, ok? Pessoal, muito obrigada pela participação, adorei a participação de vocês. Nós nos vemos na nossa próxima aula, mas temos ainda, né, a aula atividade. Um abraço e até mais.